Eles são uma das principais opções de pagamento em todo o mundo e cada vez mais substituem o dinheiro vivo. Mas utilizar os cartões de crédito exige um comportamento consciente do consumidor, viu? Hoje, esse é o nosso tema com o repórter Marco Aurélio Mello. A gente vai voltar a falar com ele agora. Aurélio, muito bom dia para você. Inclusive, deixa eu te dizer logo que esse também é o nosso tema interativo, viu? A gente perguntou aí para os nossos internautas se alguém já passou algum tipo de aperto aí com cartão de crédito. A gente sabe que isso é muito comum, né? Então, a gente perguntou para os nossos internautas, você já perdeu o controle no uso aí do cartão de crédito? Como é que você utiliza essa modalidade aí de pagamento, né, Aurélio? E esse é o tema também da nossa coluna Conheça Seus Direitos de hoje. A gente sabe que existem direitos e também deveres para quem usa esse dinheiro aí, esse dinheiro de plástico, não é isso? Pois é, Juliana, difícil vai ser encontrar quem não tenha, passado por um aperto, aí, um sufoco, utilizando o cartão de crédito. E o primeiro dever é exatamente esse, respeitar o limite, não disponível do cartão, mas o limite de endividamento desse consumidor. A gente sabe que as administradoras liberam cartões, às vezes com um limite bastante significativo, e aí empolga o consumidor que começa a comprar, na hora de pagar, sufoco. Portanto, o primeiro dever é respeitar esse limite de endividamento. A gente fica mais sabendo mais alguns deveres e direitos a partir de agora com Eduardo Costa, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Muito bom dia, Eduardo. Obrigado por sua participação no Jornal da Pajuçara amanhã. Falei nessa questão do limite porque os juros cobrados, as taxas de juros cobradas são bastante altas, bastante significativas, por isso tem que ter essa consciência. Sim, Aurélio, bom dia aos telespectadores da TV Pajuçara. De fato, como você bem ressaltou no início, crédito não é dinheiro. Né? E os consumidores eles têm que estar atentos que o limite do qual ele dispõe não é necessariamente o limite de renda que ele possui. Aliás, o inverso, né? O limite do cartão é sempre maior do que a renda e o uso ele tem que ser feito de uma maneira racional. Não há um tratamento legal para o Brasil, no Brasil ainda nesse tema, embora já haja um projeto de lei tratando do tema do superendividamento no Congresso Nacional, para estabelecer critérios para que as instituições financeiras não concedam crédito de maneira ilimitada, não concedam crédito de maneira sem estudar de fato o real perfil e a capacidade de pagamento daquele consumidor. A impressão que passa é que as administradoras não estão nem aí, com a capacidade de endividamento do consumidor. O que é mais é fazer com que eles comprem mesmo, Afinal, vão lucrar também na situação de endividamento com essas taxas de juros bastante significativas. Sim, e em razão disso, nós chegamos na quadra do superendividamento do consumidor brasileiro. Devido a esse fato, você tem, o Procon Alagoas criou um núcleo para tratamento dos casos das pessoas que estão super endividadas e isso tem ganhado relevância dentro do cenário jurídico, merecendo, portanto, um tratamento diferenciado do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Era um fato que não era socialmente tão relevante, mas agora tornou-se com essa oferta de crédito muitas vezes irresponsável por parte das instituições financeiras. Eduardo, o que mais a gente pode destacar como uso consciente do cartão de crédito? Bom, Aurélio, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é a única forma de pagamento que os fornecedores, que as empresas têm que receber é dinheiro. Elas não são obrigadas a trabalhar com cartão de crédito. Esse é o primeiro ponto, Mas uma vez que elas recebam cartão de crédito, o cartão de crédito ele é uma ordem de pagamento à vista, tal qual uma outra com dinheiro espécie ou cheque, se porventura forem aceitos. Mas há estabelecimento que faz essa diferenciação, cobrando valores diferentes se o pagamento for em dinheiro ou com cartão. Isso. Essa cobrança ela é considerada uma prática abusiva com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e essa diferenciação ela não pode existir. Embora já haja um projeto de lei no Congresso Nacional e também um projeto de decreto legislativo visando estabelecer essa diferenciação de preço, tendo em vista que as administradoras elas têm as empresas têm um custo de 5% da venda para ser repassado para as administradoras. Exceção são os postos de gasolina em Alagoas que têm uma liminar permitindo essa diferenciação? Exatamente. Os postos, enfim, através do coligados, eles têm uma ação no STJ e uma liminar do STJ suspende essa possibilidade de se cobrar o mesmo preço para dinheiro e para cartão de crédito, mas isso por força de uma decisão judicial específica de um caso concreto e não como uma regra geral.
Um telespectador nos enviou o seguinte caso para você analise. Ele fez compras no supermercado, foi pagar, dividiu assim 1/3 em dinheiro, 1/3 em débito e 1/3 no cartão de crédito. Quando foi pagar o cartão de crédito, o caixa disse que não podia efetuar esse tipo de pagamento porque ele já tinha utilizado, era o mesmo cartão para débito e crédito. O mesmo cartão não poderia passar 2 vezes. Isso é legal? Esse tipo de situação é legal? Não, configura uma prática abusiva. Dinheiro, pagamento à vista, o cartão de débito também o pagamento é à vista. Se o cartão de crédito ele não está pagando parcelado, também é à vista. É muito importante que o consumidor tenha consciência disso. Embora seja o chamado dinheiro de plástico, o cartão de crédito, se ele está passando no rotativo, é o pagamento à vista tal qual fosse dinheiro em espécie. No caso, a outra situação também é que muita gente não sabe de que forma o ideal seria parcelar, se a empresa pode cobrar, por exemplo, a mais no valor quando é parcelado no cartão ou se o pagamento for de uma vez só. Há essa diferenciação. É importante, o dever das empresas é o dever de informar o consumidor. Então, nada impede que eles façam a venda parcelada e nessa venda parcelada haja a incidência de encargos, haja a incidência de juros, mas isso tem que ser expressamente comunicado ao consumidor para que ele saiba, né, o acréscimo decorrente da operação. A regra é que o fornecedor ele não é obrigado a receber pagamento a que não seja à vista. Portanto, se ele está oferecendo essa modalidade de compra parcelada, ele teria também aí essa liberdade de poder estabelecer encargos contratuais. Embora essa liberdade não seja plena, porque ele não pode cobrar encargos aí acima da taxa média de mercado. De qualquer forma, qualquer dúvida ou qualquer situação deve-se procurar os órgãos de defesa do consumidor. Certamente, os órgãos de defesa do consumidor, os núcleos de práticas jurídicas das faculdades de direito, a Defensoria Pública do Estado, né? Porque é muito importante que o consumidor ele se esclareça e não faça as suas compras no impulso, né? Eu acho que o grande ponto a ser destacado é esse, né? Ele realmente pensar sobre as suas reais necessidades e não por aquele impulso de saber que o produto está num preço razoavelmente bom e que ele tem um limite de crédito suficiente para comprar. Mas será que será suficiente para pagar? Então são essas as perguntas que o consumidor tem que fazer para si mesmo no momento de uma compra. Ok, então muito obrigado por seus esclarecimentos e lembrando que muitas vezes um estabelecimento oferece aí o parcelamento em 10, 15 vezes e não destaca os juros que estão embutidos nessa parcela. E há também uma balela de que 10 vezes sem juros. Não, muitas vezes está incluído sim juros e é preciso estar atento, porque como disse aqui o advogado, né, se não se tem essa consciência do valor de endividamento, da capacidade de endividamento, isso terá muitos problemas para se pagar depois. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Juliana, Thaís.